Ok. Opa, eu acho que não estava gravando, então acho que eu cometi esse lapso aí, me lembraram aqui, eu agradeço no chat, tá? Então, só reforçando, o nosso estudo é do livro Grande Conflito, a nossa série está avançando. Se você que nos acompanha pelo YouTube quiser entrar em contato, o endereço de e-mail está na descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em incluí-lo no nosso grupo. Hoje temos o pastor Robson Gondim como nosso convidado. Já fizemos a oração, de início aqui do nosso estudo. Iremos agora, então, iniciar, então, com um louvor. O pastor falou Cristo vive em mim, né? É do CD Não Mais Eu, seria isso? Isso, é do canal -1, canal -1, você pode botar. Uhum. Cristo vive em mim. Muito bem, perfeito. Vamos lá, então. Está sem som, Rafael. Vocês não estão ouvindo o som? A saída aí de... Não está saindo. Música, não. Tenta mais uma vez, Rafael. Se não der, a gente prossegue avante sem nenhum problema. É que eu amo Tem música. como compartilhar só o som. Mas deveria compartilhar tanto o som, tanto o vídeo, quanto o áudio, né? Uhum. Bem. Alto-falantes. Agora sim? Agora sim? Deu certo? Ainda não? Assim, talvez se todos deixassem mudo os seus, talvez o som entre. Eu não sei. Para ver se no vídeo não está baixo. O vídeo está no... Está... Não tem problema não, Rafael. Vamos continuar. Eu aumentei ao máximo aqui, mas continua sem. Vamos na sequência, então. Deixa-me ver aqui. Aqui nós temos Vanderlei, a Ana, Elda, Maria, Miriam, Rafael, Tatiana, Márcia e Sansão. Temos um homem forte aqui no grupo, né? Sejam todos bem-vindos, abençoados por Deus. Nós vamos entrar aqui no compartilhamento da tela. Eu estou aqui querendo passar para vocês algumas partes do livro que eu achei interessante destacar, né? Então, nós temos aqui algumas partes, não vai dar tempo de falar de todas, mas nós queremos que vocês possam ver o assunto que nós estamos nos referindo, né? Em primeiro lugar, vamos fazer uma oração. Já oraram por mim, mas eu gosto de reforçar essa oração. Senhor Deus, por favor, aqui estou simplesmente e humildemente em Tua presença para ser usado por Ti. Ó Deus, usa os meus lábios e lava-me e abençoa cada coração e todos que ainda irão ouvir no futuro essa palestra, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, o nome do capítulo hoje é Por que existe sofrimento? Na verdade, esse capítulo deveria ser Como começou a grande rebelião, o grande conflito, porque fala pouco sobre o sofrimento humano, mas fala mais da origem do pecado no céu, o que finalmente desemboca, finaliza com grande sofrimento humano, que cada um de nós sabemos muito bem nos referir. Todos nós passamos por
por problemas. E eu quero dizer a vocês que a minha família, em particular, nós estamos passando um ano muito difícil. E esse capítulo foi muito bom para mim. Eu até agradeço a Rafael por ter me chamado para estudar esse capítulo, porque tem muito a ver com o que eu estou passando, com o que a nossa família está passando, né? Somente para dizer a vocês o que aconteceu nesse ano. Nesse ano, a nossa mãezinha, a matriarca da família, teve câncer e, depois de muito sofrer, ela veio a descansar. Também nós temos um irmão que o seu filho tem dois filhos, tinha dois filhos. E o seu filho mais novo, o cantor Gabriel, desculpe, o cantor Esdras, muito conhecido no Brasil inteiro e até em alguns países, teve Covid, sofreu bastante, foi entubado e veio a falecer. Depois nós tivemos uma outra pessoa, uma tia nossa, veio a falecer. O meu irmão também, esse que perdeu o filho, ele quase morre numa situação muito complicada com o Covid. Depois nós tivemos o seu único filho, que estava vivo, também passou por um quadro terrível de Covid, chegou a 75% do pulmão comprometido. O meu irmão estava quase, digamos assim, em outras palavras, né, enlouquecendo com tanto sofrimento, mas, graças a Deus, esse filho sobreviveu e hoje a família está sarando, né, ainda do luto, sendo curada pelo luto. E isso fora algumas pessoas que estão em nossa família enfermas. Eu peço até oração por aproximadamente 4, 5 pessoas em nossa família que está enferma. Então, queridos, se tem alguém que pode falar um pouquinho de sofrimento aí hoje, sou eu com a minha família e você também, porque você sabe o que é padecer. Desde que você nasceu, desde o dia que você nasceu, que você já chorou e vem aí com seus desafios, depois tornando-se criança, adolescente, adulto, casando, não é? Os pais dizem, filho casado, né? Acabou-se os problemas, mas, na verdade, os problemas começam quando os filhos se casam. Então, não há paz. Nesse mundo, não há paz. E nós temos a tendência de colocar tudo nas costas de Deus. Nós temos a tendência de perguntar, ora, se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Se Deus é um Deus que me ama, um Deus que é apaixonado por mim, por que sofro tanto? Então, esse capítulo vai nos ajudar muito a esclarecer esse ponto. Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão da existência são grande causa de perplexidade. Então, muitos hoje em dia estão perplexos com relação à existência do mal. Como Deus pode ser um Deus de amor e, ao mesmo tempo, tanta dor e tanto sofrimento? O pecado é um intruso cuja presença nenhuma razão pode se dar. Ele é misterioso, é inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Meus queridos, a igreja em que era uma igreja perfeita, a igreja em que Lúcifer vivia, era uma igreja perfeita, mas ali surgiu o pecado. E tentar explicar o pecado corresponde a defender esse pecado, mas nós temos uma definição bíblica do que é o pecado. O pecado é o quebrantamento da lei. Então, o que houve no céu é que, desde o princípio, na eternidade, antes que o mundo fosse mundo, antes da criação, surgiu de maneira misteriosa o pecado no coração de Lúcifer. Ele, então, começou a quebrar a lei e hoje nós temos todo esse sofrimento. E sabe, queridos, antes realmente de entrarmos mais profundamente no livro, eu quero também falar para vocês de que muitos de nós pensamos assim, ora, por que então que com o mundo com tantas lágrimas, com dor, imediatamente
a Lúcifer? Por que que Deus não destruiu imediatamente aos demônios que se associaram com Lúcifer? Por que que Deus não destruiu Adão e Eva imediatamente e criou um outro homem e uma outra mulher? Eu quero me apegar aqui um pouquinho a essa situação e eu quero levar no dia a dia de nossas vidas para que nós possamos compreender um pouco do drama do céu quando o pecado surgiu. Eu quero dar aqui um exemplo. Imagine você que é pai, que você está aqui na sua casa, tranquilo, e de repente entra alguém em sua casa. E esse alguém entra em sua casa armado de uma faca e parte para cima do seu filho mais velho. E então esfaqueia o seu filho mais velho e depois vai embora. O seu filho, então, vem a falecer. Sangra até a morte. Me desculpem se estou sendo muito cru, muito gráfico nessa minha explanação, mas eu preciso. Essa pessoa vai embora, seu filho morre, e então essa pessoa que assassinou seu filho, ele é capturado. Eu queria agora que vocês pudessem falar, mas não é um debate, né? É uma pregação, é uma explanação sobre um capítulo. Eu queria perguntar qual seria a pena que deveria ser dada a essa pessoa que entrou e esfaqueou o seu filho, ou mesmo a você que não tem filho, esfaqueou o seu irmão. Que pena você daria? Vamos dizer que ele esteja preso, a pena seria, alguém está pensando aí em cadeira elétrica? Alguém está pensando aí em prisão perpétua? Alguém está pensando aí em que tipo de castigo para essa pessoa que assassinou o seu filho mais velho? Mas agora eu vou fazer uma pergunta. E eu quero que você seja honesto em seu coração. Se essa pessoa que entrou em sua casa e esfaqueou o seu filho mais velho fosse o seu filho mais novo, o castigo que você pensou seria o mesmo? Seja honesto. Seria cadeira elétrica? Seria enforcamento para o seu filho mais novo? Seria prisão perpétua? Seu filho estaria condenado a viver na cadeia, a envelhecer e a morrer, o seu filho mais novo? E você que é irmão, esse irmão assassinado, você descobre que não foi nenhum assassino qualquer, mas foi o seu próprio irmão mais novo que matou o seu irmão mais velho. Agora que você já sabe que foi o seu irmão, cadeira elétrica para ele? Enforcamento para ele? Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu quero explicar que o drama do céu não foi qualquer drama, meu amigo. O drama do céu foi tremendo. Ali estava Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o príncipe da eternidade, e ali estava Satanás, um ser que Deus criou para viver com ele, para ser amado, para participar da paz celestial. Olha o que está em laranja aqui, olha. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor de Deus era supremo, imparcial, o amor de uns para com os outros. Oh, glória, aleluia! Cristo, o Verbo, o unigênito do Pai, era um com o Pai. Um na natureza, no caráter, no propósito, único ser em todo o universo. O único que poderia estar nos conselhos e propósitos de Deus. Então, meus queridos, o céu era perfeito, acima de todo trono, toda dominação, todo principado e toda potestade estava Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E debaixo de Jesus estava lá Lúcifer, um arcanjo. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, atenção agora. Estou batendo palma aqui para você despertar mais ainda. Vamos falar agora de um outro drama do céu.
Veja bem, quem começou o pecado era um amado de Deus, hein? Quem começou toda a desgraça do mundo era um ser que era amado de Deus. Então, na parte verde, ó, se a lei do amor, sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja que todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer numa submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Então, vamos agora imaginar o seguinte: você tem direito a ir numa loja e você tem dois tipos de esposo para comprar. Vamos falar isso aí para as mulheres, né? Você tem liberdade de comprar dois tipos de marido, cada um com o mesmo preço. O que vai diferenciar é a sua vontade. Um marido, ele vai ser teimoso, um marido, ele vai, às vezes, falar palavras que você não gosta, um marido que vai ser um camarada que tem certos hábitos que você não gosta, está lá, numa caixa fechada, você já escolheu a cor dos olhos, você já escolheu a altura do seu marido, mas esse marido, ele é assim, ele vai lhe amar, mas ele vai lhe amar tendo o risco até mesmo de lhe abandonar. Mas é uma pessoa normal, é um marido que você vai comprar tendo todos esses defeitos, mas ele pode lhe amar muito e vocês podem ser até felizes para sempre. Mas ele vai ter a possibilidade de um dia errar e de lhe magoar. Do outro lado, tem uma caixa com o mesmo marido, com os mesmos olhos, com o mesmo cabelo, a mesma altura que você escolheu, mas esse vai ser sempre aquela pessoa que vai fazer somente a sua vontade. Ele vai lhe obedecer, ele vai dizer bom dia todo dia, ele nunca vai ficar triste, ele vai estar sempre alegre, ele nunca vai lhe decepcionar, ele vai dizer sempre para você, sim, meu bem, sim, meu bem, sim, meu amor, sim, meu amor. Claro, meu amor, porque não, meu amor, tá certo, meu amor? Ele só vai falar essas coisas porque você quer ele um marido obediente somente. Você não está importando se ele vai ter vontade própria ou não. Você quer um ser submisso. Aí eu pergunto a você, dependendo da escolha que você faça, da caixa do marido normal, que pode amar e não amar, ou você prefere para o resto da sua vida esse robô que vai concordar com tudo que você queira e nunca vai lhe decepcionar, mas ele não vai ter vontade própria. Ele é apenas um robô. Que marido, mulheres, você gostaria de escolher? Olha, se você for uma mulher normal, se você for um esposo normal, você vai querer um marido ou uma esposa normal. Você não vai querer um robô. Você não vai querer um autômato. Você não vai querer casar com um debilóide que simplesmente concorda com você, com tudo que você diz. E mesmo se você quisesse, você um dia ia se separar, porque esse marido era muito, como diz no Nordeste, eu não sei como é que diz aí, diz assim, essa pessoa é muito morgada, é muito paradão, é muito monótono. Então, meus queridos, para que haja amor na Terra, Deus precisou criar o homem livre para que tomasse a decisão que quisesse, inclusive amá-lo. No céu, Deus criou os anjos livres, não criou robô, não criou autômatos, não criou bonecos para que adorem a Deus simplesmente porque são ordenados a adorar a Deus.
Não adianta aqui a gente querer ler o livro completo do grande conflito sem entender essas situações. Então, meus queridos, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Olha, para existir amor, atenção, atenção, é preciso haver liberdade. Foi por isso que Deus não destruiu os anjos imediatamente. Eles serão destruídos, os demônios e Satanás, mas não imediatamente, porque Deus quer amor voluntário, amor livre. Agora, ainda dentro dessa situação, para que nós ainda possamos compreender ainda mais o amor de Deus, eu quero falar para os maridos. Agora, você tem agora uma esposa e você é muito rico, aí você leva a sua esposa, você casa com ela. Eu pergunto, eu estou falando dessa experiência dos maridos sobre a questão da esposa, mas eu quero que as esposas respondam no seu coração sobre essa situação. O marido casa com a esposa, no caso, o noivo casa com a esposa, leva ela para sua mansão, ele é muito rico. Dentro da mansão tem piscina, tem tubo-água, tem uma cozinha gigantesca, tem 30 funcionários. Olha que homem rico, olha que coisa incrível. Mas esse homem diz assim, olha, eu te amo tanto, minha esposa, que tudo isso eu fiz para você. Só com um detalhe, eu quero você só para mim. Então, eu vou sair, e quando eu sair, eu fecho você nessa mansão, e você nunca vai sair da casa, porque eu não quero perder você. Por isso, a chave estará sempre comigo, e você será a minha eterna moradora dessa mansão, sem nunca sair, porque eu te amo. Eu quero perguntar às esposas, esse marido realmente ama a esposa? Vocês acham, mulheres que estão me ouvindo? Agora vocês podem entender o drama do céu? Vocês podem entender também o drama da humanidade? Deus não quer nos escravizar. Deus quer que nós o amemos e Ele quer nos amar. Mas Deus não nos quer fazer escravos. Deus não quer que sejamos robôs. Deus quer que sejamos livres para amá-lo. Ou até mesmo, Deus está disposto a correr o risco de perder. Ele esteve disposto de perder 1/3 dos anjos celestiais em nome da liberdade, do livre-arbítrio, do amor. E ele está disposto a conquistar o seu coração e o coração de cada ser humano, mas em nome do amor e do livre-arbítrio, jamais quebrantando esses princípios do caráter de Deus. É por isso, meus queridos, que o céu ouve a guerra que houve, e é por isso que o mundo é o mundo que é. Deus está dando uma oportunidade para que todos o conheçam e tomem a sua decisão, tanto anjos, os demônios, como os seres humanos. O que é que aconteceu no céu? A parte azul clara. Tu eras querubins ungido para proteger, eu te estabeleci no Monte Santo de Deus, no meio de pedras afogueadas. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que achou iniquidade em ti. Meus queridos, muitos teólogos falam que o anjo querubim que protegia, que guardava, ele guardava simplesmente a lei de Deus. Vocês estão vendo aqui, olha, pedras afogueadas. Que pedras afogueadas são essas? Vocês sabem que no
no santuário, existia ali a Arca da Aliança, e acima da Arca da Aliança, fogo. O fogo Shekinah, o fogo que não apagava nunca. Essas eram as pedras que existiam ali dentro da arca, as pedras da lei de Deus, debaixo de um fogo. Então, alguns teólogos defendem que Lúcifer era o guardador das pedras afogueadas, que andava na presença de Deus. Que tragédia! Aquele que guardava a lei do Senhor, que andava no meio das pedras afogueadas. Aconteceu em Ezequiel 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. E o que é que acontece agora, a parte amarela? Tu dizias, está escrito em Ezequiel 28, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus queridos, este príncipe dos anjos aspirou o poder, cujo poder pertencia a Jesus Cristo unicamente. E vocês estão vendo a base, o suprassumo do egoísmo, do eu, da centralização do eu. Eu estarei acima das estrelas, eu exaltarei o meu trono, eu estarei no monte da congregação, eu me assentarei em cima desse monte, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Meu amigo, minha amiga, o que é que adianta você ler o livro O Grande Conflito e você lê tudinho aqui, você tem decorado esse capítulo, mas você está seguindo os mesmos passos do pecado original, os mesmos passos de Lúcifer. Pastor, o que é isso que você está falando? Sim, meus queridos, quando eu quero ter a razão, quando eu quero ser amado somente, quando eu quero ser notado, quando a minha pregação tem que ser elogiada, quando eu canto, eu quero que as pessoas falem coisas boas sobre mim, quando eu sou pai, eu exijo dos filhos respeito, quando eu sou esposo, eu quero que a minha esposa me agrade, me sirva, me ajude, me corresponda, e eu não faço nada por ela, eu não tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho, então, o espírito de Satanás. Quando eu chego na igreja, eu quero o melhor hino, eu quero a melhor pregação, eu acho que essa programação deveria ser a melhor, eu acho que eu mereceria algo melhor, eu acho que eu mereceria tal cargo, eu acho que eu mereceria ser nomeado assim, assado. Espírito de Lúcifer, espírito de Satanás. Na parte azul escura, mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos unicamente suscitou espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. Meus queridos, não foi pouco tempo isso, viu? A gente lê a Bíblia, né? Houve guerra no céu e então Satanás lutou com Jesus, os demônios lutaram contra Cristo, Cristo venceu e caiu o diabo na terra. Não foi assim, não. Coisa de 10 minutos, não. Não foi coisa de um ano. Olha, irmãos, nenhum pastor sabe, mas possivelmente esse tempo foi muito grande por causa da misericórdia de Deus, por causa da paciência com Deus, nós cremos que foi um tempo grande, inclusive antes que a Terra fosse formada. Em outros livros, como História da Redenção, nós entendemos que quando houve a reunião de Jesus Cristo com o Pai,
com o Espírito Santo para a criação do mundo, e Satanás não foi consultado, aí, como diz a história, o bicho pegou. Aí, como diz a história, o negócio ficou feio, viu? Porque ele não foi convidado para a comissão. Olha, Lúcifer não foi convidado para participar da comissão da criação do planeta Terra. E diz que ali o negócio realmente ficou sério. A parte verde agora, olha, em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte. Enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar no conhecimento dos propósitos divinos. E ele dizia, por quê? Por que deveria Cristo ter a supremacia? Por que ele é mais honrado do que eu? Então, ele procurou arregimentar a simpatia dos outros anjos, dizendo que estava sendo tratado injustamente, dizendo que faltava mais poder e honra. Ele procurava estar no meio de onde ele não pertencia. Ele queria alcançar, não somente para ele, mas para os anjos também, dizia ele, uma condição mais elevada de existência. Olha o que está aqui gravado em cor de rosa. Deus, em sua misericórdia, suportou quanto tempo? Longamente a Lúcifer, né? Na época, Lúcifer. Suportou longamente a Satanás. E diz assim, reiteradas vezes foi oferecido perdão, meus irmãos, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Meus queridos, de que adianta ler esse livro e não trazer para as nossas vidas? Quantas vezes Deus espera por nós? Quantas vezes Deus espera por nosso arrependimento? Quantas vezes Deus espera que abandonemos os nossos caminhos? Eu vou falar para vocês aqui algo que vocês vão ficar chocados, mas eu tenho que falar, para que vocês entendam. Veja só, meus queridos, houve guerra no céu e Satanás teve que ser expulso. Porque olha só o que está acontecendo hoje em dia. Um irmão chegou para mim e falou, irmão, porque eu faço um trabalho missionário, eu distribuo isso, eu distribuo aquilo, e só eu que estou trabalhando na igreja, ninguém quer trabalhar, e eu fiz esse cartaz aqui para pregar o evangelho, e nós fomos fazendo certa amizade, até que ele me revelou que era escravo de pornografia e de masturbação. Vejam que tragédia. O único na igreja que trabalhava para Deus, segundo ele, ao mesmo tempo que trabalhava para Deus, escravo de pornografia e escravo da masturbação. Meus amados, se não houver arrependimento, se não houver confissão do pecado, se não houver abandono de pecado no poder que o Espírito Santo dá através de Jesus Cristo, assim como Satanás foi expulso do céu e todos os demônios, nós não entraremos de maneira alguma no céu, meus queridos. Muitos acham que porque, mas eu conheço os 10 mandamentos, mas são pessoas grosseiras. Muitos guardam o sábado, mas são pessoas estúpidas. Muitos conhecem os livros de irmão White, muitos guardam os 10 mandamentos de Deus, mas crucificariam a Jesus assim como os fariseus, na época, guardavam todos os mandamentos de Deus e crucificaram o Filho de Deus. Isso é muito forte. Não basta apenas conhecer a doutrina, nós temos que estar cheios do amor de Cristo, e sem esse amor de Cristo, perderemos a nossa salvação e jamais entraremos no céu. Porque, irmãos, a palavra de Deus, olha, presta bem atenção, viu?
A palavra de Deus não diz assim, e a vida eterna é essa, que guarde os mandamentos. Não, 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 não. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meu amigo, quem guarda os mandamentos de Deus não é estúpido. Quem guarda o sábado não pode desrespeitar a sua esposa. Quem se diz adventista no sétimo dia não pode ficar ouvindo músicas que ofendem o coração de Deus, que não pode assistir séries e novelas malditas, essas séries e novelas que fazem a casa se encher de potestades demoníacas. Esse adventista que vive assistindo essas coisas, que vive escutando essas músicas, que vive assistindo essas séries, que vive assistindo essas lutas sangrentas, estão muito mais destinados ao inferno do que um ateu, do que um espírita, do que um satanista. Porque muitos satanistas são satanistas porque não conhecem a Jesus. Muitos ateus são ateus porque não conhecem a Jesus. Mas muitos adventistas, eles conhecem a Jesus, mas eles magoam o coração de Cristo. Porque muitos estão preocupados se vão quebrar os mandamentos de Deus. Eu não posso quebrar os mandamentos de Deus. Eu não posso quebrar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são mandamentos de liberdade e de paz. Mas a sua preocupação não deve ser simplesmente quebrar o mandamento de Deus. A sua preocupação, adventista do sétimo dia, que você está me ouvindo, você que tem um pecadozinho secreto, você que tem um pecado que ninguém sabe, a sua preocupação e a minha preocupação não é simplesmente quebrar mandamento, não, mas é quebrar o coração de Deus. Quebrar o coração de Deus. Vou ler agora para vocês o que está escrito na parte azul. Da falta interpretação das palavras de Cristo, passou a prevaricação e a falsidade direta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo perante os habitantes do céu, procurou criar uma falsa situação entre ele próprio e entre os anjos fiéis. Deus permitiu, na sua sabedoria, que Satanás levasse a sua obra em frente. Vocês já sabem por quê. Eu já expliquei no começo da palestra. Até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que a verdadeira natureza e a tendência pudessem ser vista por todos. Meus amados, a mesma coisa somos nós. Nós temos aqui todo o tempo do mundo. Um dia, meu querido, minha querida, pela graça de Deus estaremos no céu. Lá teremos 1000 anos. Paulo disse assim, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos, até os anjos. Então, meus queridos, lá no milênio, nós vamos ter acesso aos livros de registro de cada pecado que Satanás cometeu e os seus comparsas, os demônios. E muitos dirão assim, mas e cadê aquele pastor que não está aqui? E cadê aquela esposa de pastor tão consagrada? Cadê aquele irmão que era primeiro ancião? Ele não está aqui. E, tristemente, o anjo trará o livro de suas obras. E aí será mostrado o resultado da rebelião de Satanás, os anjos, e de cada irmão e irmã que não foi ao céu, embora parecendo santos e santas, mas tinham vida dupla.
O poder de Satanás era muito grande, disfarçando-se com um manto de falsidade, obtivera vantagem. Em seu trato com o pecado, apenas Deus podia empregar justiça e verdade. O argumento de Deus para conquistar os anjos era justiça e verdade. Mas Satanás usou lisonja e engano. O que é lisonja e engano? Lisonja, queridos, é bajulação. Então chegou Satanás, olha, você é um anjo assim, você é um anjo assado, você deveria ser tratado dessa maneira. Olha, você não merece ser assim, acontecer isso com você, você não nasceu para isso, o seu futuro é outro futuro, você não pode participar disso. Através da bajulação e do engano, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Meus queridos, como o engano e a bajulação são pecaminosos. Muitas vezes isso acontece dentro de nossa própria igreja. Mesmo quando foi decidido que Satanás não poderia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás, visto que apenas o serviço por amor, vocês lembram que eu falei no começo, né? Pode ser aceito por Deus. A submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre a sua justiça e a benevolência. Meus amados, quanta gente na igreja, vive na igreja, é crente, batizado, mas guarda a lei somente porque pensa que é para ser guardada. Guarda os mandamentos, guarda o sábado, somente porque Deus disse que é para guardar e é para guardar. Meus amados, nós temos que ter uma experiência com Deus. Sem essa experiência com Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, seremos apenas meros legalistas. Meus amados, como é então que eu tenho uma experiência com Deus, pastor? Pedindo a Ele para ter uma experiência. Todos os dias de manhã, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando a companhia de Jesus, conversando com Jesus como se conversa com um amigo. Meus queridos, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, tem muita gente aí apaixonada pela volta de Jesus, mas não é apaixonado por Jesus. Que catástrofe, hein? Apaixonado pela volta de Jesus, mas não é apaixonado por Jesus. Satanás permitiu que a inveja e o ciúme tomassem conta do seu coração. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todos os séculos, um testemunho perpétuo da natureza e dos terríveis resultados do pecado. Ele denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser seu intento conseguir a abolição da lei, que livres dessa restrição, as hostes do céu poderiam entrar em condição de existência mais elevada e mais gloriosa. Meus amados, a conversa de Satanás é a mesma conversa. Olha só, para você entender. Ele chegava para os anjos e dizia assim, essa lei aí de Deus, isso é ridículo, isso aí não tem nada a ver, isso aí faz com que a gente seja aprisionado. Nós podemos crescer, nós podemos alcançar uma condição existencial melhor, uma atmosfera melhor, nós podemos nos desenvolver, e a lei de Deus é um atrapalho. Satanás falava, e muitos anjos acreditaram. Sabe o que foi que aconteceu? A mesma conversa ele teve com Eva. É porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, você terá conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus sabe, Eva, que se você comer desse fruto, você vai crescer. Você vai ter uma experiência mais elevada, mais gloriosa. Irmãos, essa conversa
esse engano, essa ilusão satânica existiu no céu antes do mundo ser criado, fez com que os anjos caíssem, depois veio para Adão e Eva, a raça humana caiu, e ainda hoje, muitos consideram a lei de Deus uma lei que reprime, que aprisiona e que não me deixa eu ser eu mesmo. Não me deixa realizar-me, meus queridos. Quanto engano Satanás tem conseguido. Você pensa que é inteligente? Você acha que os anjos são inteligentes? Ele enganou 1/3 dos anjos, meu amado, minha amada. Você acha que você tem uma mente desenvolvida? Satanás enganou a mente de 1/3 dos anjos de mente extremamente desenvolvida. Eu vou dar para você aqui um exemplo do que é a lei de Deus. Você está com o seu carro dirigindo, mas você está dentro da lei. Então, dentro da lei, você tem a sua carteira de habilitação. Você vai cruzando uma BR e existe uma tremenda de uma blitz policial. Quando chega na blitz policial, a lei vai ser aplicada. Mas como você está dentro da lei com a sua carteira de habilitação, o guarda, o soldado vai dizer: você está dentro da lei, você está livre para ir embora. Entendeu agora? A lei me liberta. A lei me dá total liberdade de vida e vida eterna. Agora, aquele que quebra a lei, ele pode não somente ter o seu carro apreendido, como a sua vida também está em risco, porque pode ser aprisionado por quebrantar a lei. Então, nós entendemos que a lei nos liberta, nos livra e é para o nosso bem. Mas Satanás falava que era para o nosso mal e para nosso prejuízo. O mesmo Espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito agora reina nos filhos da desobediência. Desobediência. O espírito de Satanás reina no coração dos filhos da desobediência. Em vez, na parte amarela, em vez de se corrigirem seus erros, se indignaram contra aquele que reprova, como se fora ele a única causa única da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até o nosso tempo, esse é o espírito que tem sido manifestado para com que os que ousam condenar o pecado. Observem, meus queridos, eu estou terminando. Observem o que foi que Abel fez contra Caim. O que foi que Abel fez para que Caim o assassinasse? O que foi? Nada. Nada. Abel simplesmente obedeceu. E por isso, por ser obediente, isso despertou ira em Caim, e Caim assassinou, através da inveja, da discórdia, do despeito, do ciúme, matou o inocente Abel. Então, muitas vezes você sofre, meu querido. Louvado seja Deus, porque você sofre, porque você é um filho obediente. Louvado seja Deus pela sua vida. Se alguém no trabalho te persegue, se algum vizinho teu te persegue, se você tem inimigos, se alguém não gosta de você, louvado seja Deus, porque você é uma pessoa que teme a Deus, e aquele que teme a Deus, ele pode não fazer nada, mas ele já levanta a ira dos outros contra ele mesmo. Satanás acusou a Deus de ser injusto, mas vamos ver agora o que é que está escrito sobre Deus. Ele mesmo escreveu sobre o próprio caráter dele. Ele disse assim, olha, na parte azul clara aqui, ó,
Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, aleluia, glória a Deus, grande beneficência, verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, obrigado, Jesus, que perdoa a transgressão, obrigado, Pai eterno, que perdoa o pecado e ao culpado não tem por inocente. Esse é o caráter de Deus, meus queridos. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo inteiro estava sendo enganado por Satanás. O céu, 1/3 dos anjos foi conquistado por Satanás. No universo, o nome de Deus estava sujo. Foi lançado sujeira, dúvida sobre o nome e a justiça e o caráter de Deus. Mas, irmãos, quando Satanás veio com aquela conversinha dele suja, de que nós temos que crescer, que ser livres, nós não precisamos da lei porque Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo. Olha o que ele fez. Ele pegou o Filho de Deus, ele perseguiu o Filho de Deus, ele tentou o Filho de Deus com blasfêmias, ele pediu que Cristo homenageasse a ele, ele se atreveu a levar Jesus para o monte da montanha, pediu adoração a Jesus, ele falou que Jesus deveria pular daquele lugar, tentando a Jesus. Ele fez com que a multidão gritasse: crucifica-o, crucifica-o. Ele fez com que pessoas cuspissem na face de Jesus. Ele fez com que colocassem uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ele fez com que Jesus fosse crucificado, que dessem a ele fel quando ele estava pendurado na cruz. Meus queridos, ali, na crucifixão, o caráter maldito, desgraçado, infeliz de Lúcifer foi revelado para toda a humanidade. Ele não contava com isso. Ele só queria ser mal, que é da natureza dele. Ele só queria manifestar toda a podridão do seu coração, mas ele não sabia que ele estava sendo ali descarado, completamente desmascarado perante a humanidade, perante os anjos celestiais e perante todo o universo. Nunca mais ninguém iria ouvir a conversa fiada de Satanás. Nunca mais, nunca mais. Meus queridos, o que você vai fazer de Jesus? Satanás disse que Deus só queria mesmo aparecer, mas ele que queria aparecer, porque Jesus veio e se humilhou. Satanás disse que Deus queria criar uma lei para que todo mundo obedecesse a ele, mas que o Deus próprio não queria obedecer essa lei, não queria dar o exemplo. Aí veio Jesus, o criador da lei, porque Jesus é Deus. O Deus que criou a lei veio e obedeceu a lei, e obedeceu até morte e morte de cruz. Não tem argumento para o pecado, não há argumento para Satanás. Meus queridos, quando vier aquele dia, o último dia, vamos ler a última parte aqui, depois da parte verde, a parte azul agora. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levaram-o a dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, mas declara Deus, e te tornei em cinza sobre a terra. Nunca mais serás para sempre. Quando vier aquele dia, ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Um dia, meus amados,
Tudo isso acabará. Leia em sua casa o que está escrito em Naum, capítulo 1, verso 9. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Está escrito em Naum, capítulo 1, verso 9. E agora eu volto aqui e quero dizer para vocês, amados, preste bem atenção. Falo isso com toda a força do meu coração. Cuidado com o orgulho. Esse sentimento que nasceu no coração de Satanás. Perdoe, ame, releve, esqueça, vire a página, telefone para quem você perdoou, a quem você ofendeu, telefone, ofereça seu perdão àquele a quem você ofendeu há 10, 20, 30 anos atrás, liga para ele, antes que o tempo acabe. Abandone o ciúme, abandone a presunção, abandone o orgulho, a vaidade, abandone segredo para herdar o reino dos céus. Segredo. Você morre e Jesus vive em você. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O único caminho para o céu é eu morro e Jesus assume a minha vida. Já não sou eu quem vivo, disse Paulo, mas Jesus Cristo vive em mim. Eu quero falar para vocês, para terminar, do que aconteceu com uma menina, com aproximadamente, eu estou terminando verdadeiramente agora, uma menina de aproximadamente 8, 9 anos de idade, vivia como missionária com a sua família. Um dia, na ilha de Palau, um assaltante entrou na casa dessa família missionária e, com um taco de beisebol, assassinou a pauladas o missionário pai da menina, a esposa, mãe da menina, o irmão da menina, na frente dos seus olhos, acabou com a família, abusou da menina, envolveu ela num tapete, jogou numa ribanceira e foi embora, achando que a menina estava morta. A menina não estava morta. Os pais vieram, os avós, os pais dos missionários que morreram, vieram. A mãe dos missionários se dirigiu à prisão. E lá na prisão ofereceu o perdão de Cristo àquele assassino. A imprensa, todo o país ficou escandalizado com aquele perdão. E naquela ilha todos souberam da avó da menininha, da mãe dos missionários, que foi ali para, na cadeia, oferecer o perdão de Cristo àquele assassino. O perdão foi aceito, o perdão foi entregue, o assassino entregou o coração a Jesus com o passar do tempo. Milhares de pessoas aceitaram a Jesus com essa história, mas a menina não tinha mais papai nem mamãe. Agora foi ser criada pelos avós. Já se passaram quase 15 anos dessa história. E agora a menina tem um sonho. O sonho de voltar para as ilhas de Palau. Ela estudou para ser uma enfermeira e terminou os estudos. Casou-se com um missionário. Voltou a ser agora uma missionária. E o sonho, o maior sonho de sua vida é voltar para a ilha de Palau e continuar o evangelho que o papai não pôde continuar. Eu não tenho aqui resposta para o sofrimento, mas eu quero dizer que o sofrimento existe, mas não tem nada a ver com Deus. O coração dessa menina sofreu e sofre até hoje com a saudade do papai e da mamãe, do seu irmãozinho.
mas ela é tão apaixonada por Jesus. Ela sabe que Jesus a ama tanto que ela quer entregar a sua vida também como missionária. E eu pergunto a você, que tem passado por muitos desafios, muitas provas e aflições, muitas dores e até morte. Alguns têm passado por familiares que morreram. Eu quero dizer a você, assim como essa menina, missionária na ilha de Palau, eu conheci o seu avô, que adotou a essa missionária. Eu pergunto a você, gostaria você, nessa tarde, de ser apaixonada por Jesus, apaixonado por Jesus, que meio a todo e qualquer sofrimento que vem e que ainda virá, vocês podem estar certos. Sabemos que a Terra está em contagem regressiva. E eu quero fazer aqui um apelo. Quantos gostariam de erguer as suas mãos e dizer assim em seu coração, Senhor, quero ser apaixonado por ti, quero te amar até o fim, mesmo em face a qualquer sofrimento, mesmo em face a qualquer provação, mesmo em face da morte, eu quero te amar e amar até o dia da manhã gloriosa. Levante a sua mão. Posso ver? Aqueles que assim desejam, amar a Jesus até o fim, no meio do sofrimento. Que Deus te abençoe. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, tome posse do seu coração desde agora e por toda a eternidade. Amém e amém. Obrigado, meu amigo Rafael. Por nada, pastor, eu que lhe agradeço imensamente, né? O senhor, em meio a tantos compromissos, tem o seu canal no YouTube, desde já eu convido a todos aí para se inscreverem também. Pastor Robson Gondim, e realmente foram momentos marcantes que não iremos esquecer, a reflexão desse capítulo 29 do livro O Grande Conflito. Nossos agradecimentos e, desde já, quando quiser voltar, será muito bem recebido, estamos aí de braços abertos, quando quiser compartilhar conosco mais uma vez a palavra de Deus. Obrigado, Rafael. Muito bem. Vamos encerrar, então, com a oração. Vou pedir, então, que a Elda, então, faça essa oração final. Pode ser, Elda? Vamos orar. Santo, santo e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso, porque o Senhor usou o pastor Gondim para estar aqui conosco hoje, trazendo essa mensagem maravilhosa. Te agradecemos por esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem para conosco. Amém. Nos ajude, Senhor, a termos a fé que essa menininha teve, de ser uma missionária, Pai, de te amar acima de qualquer circunstância, não importa as circunstâncias que tivermos que enfrentar. Ajude-nos, fortaleça-nos, usa-nos como instrumentos seus, coloca-nos em nosso coração um desejo de serviço, de amor ao próximo, de amor à tua missão. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra e sobre nós é dada uma missão de levar esse evangelho a toda criatura. Por isso, ó Pai, quer seja no comer, no vestir, no falar, no que fizermos, ó Pai, que nós possamos estar testemunhando do teu amor. Usa-nos como instrumentos teus. Ajude-nos, Senhor. É o que te... Por Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.